sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Acho que teve. Salmo de número 1. Amém. Acho que ele não tem aberto o microfone, agora estão escutando. Né? Geraldo, é Salmo 1. Vamos fazer a leitura desse salmo. Em seguida, eu pedi ao pastor Davi fazer uma oração pelo trabalho desta noite. Também que Deus use no momento de louvor e também no momento do estudo da palavra, nosso irmão Alexandre. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, que como o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na condenação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, vamos orar. Maravilhoso, bondoso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor, mais uma vez, nos concedeu a bênção de termos um dia de proteção do Senhor, um dia de seguros em Ti, Senhor Deus,
um dia de bênçãos sendo derramadas sobre nós, de livramentos, de alimento nas nossas mesas. Queremos te agradecer, porque mais uma vez também o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos mais da tua palavra, de conhecermos mais do Senhor, através, Senhor Deus, da tua escritura. E pedimos, ó Deus, que nessa noite não seja diferente dos nossos encontros aqui, que venhamos de fato ser alimentados por ti. E para que isso aconteça, o Senhor precisa de forma muito poderosa usar o teu filho que estará na condução do estudo de hoje. Que em nome de Jesus ele seja um instrumento nas tuas mãos para abençoar e alimentar o teu povo. Ser também conosco, ó Pai, nesse momento que iremos fazer um louvor, que esse louvor venha agradar ao Senhor, que seja de fato do nosso coração, que seja em espírito e em verdade, para que assim o Senhor venha se agradar de nós. Te oramos, agradecidos e ainda pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos, pelos nossos malfeitos, acreditados de que o Senhor é um Deus de misericórdia e que perdoa a cada um de nós. Te oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Só dois. E nossa irmã Aline, que pode estar nesse momento de louvor. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o número 28 do nosso cenário. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales e montes, verde outreiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Aline. Nós vamos fazer esse momento de oração e intercessão. Temos o William. O William está presente, está junto conosco. Nós vamos estar orando pela vida de William. O pastor Davi já está bem melhor, já está melhor. E aqueles irmãos que se recuperaram, tem o irmão Otto, os irmãos que já se recuperaram e também vão continuar orando pela saúde também. Orar por Caliene, Clibanês testou positivo também. Mateus Caleno vai fazendo o teste. Eu não estou orando, colocando todos esses irmãos, né, em oração nesse instante, que Deus dê o suporte necessário àqueles que estão também superando este momento. E para nossa irmã Zélia fazer esse momento de oração.
Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Paizinho, Senhor da glória, em tu, Senhor Jesus, mais uma vez nos achegamos a ti, ó Pai, este dia, buscando a tua face em prol dos teus filhos, pois o Senhor é testemunha que temos dado que o Senhor visite e opere na vida de cada um. Seja, Senhor, com cada um que carece do teu socorro, da tua misericórdia, do teu já. Faça resplandecer a tua glória, Senhor, na vida de meu Pai. Seja com todos. Visita o lado de Gilmar, visita o William, visita o lado do pastor Davi, visita o lado do teu filho libanês. Visita, meu Pai, cada um dos teus filhos. Tenha de misericórdia, faz resplandecer a tua glória, meu Pai. Te agradecemos pelo que o Senhor vem fazendo na vida de cada um. Te louvo por ouvir o teu filho, o pastor Davi, dizer que 70% já é recuperado. Te louvo que Francinar já está no seu trabalho. Te louvo por que está bem. Te rogo, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, seja, meu Senhor, com Caliene, com Mateus, com a restauração de Clibanês. Te louvamos pela restauração do teu filho Otto, da esposa, ó Deus, de Maria Eduarda. Te louvamos, ó Deus, porque só o Senhor que pode operar nas nossas vidas. Te rogamos, Pai, te agradecemos a restauração da família do pastor Saul. Te rogamos que seja com a cooperação de pastor Evanil, seja com sua família, ó Deus. Te rogamos, ó Pai, que seja com o estudo desta noite. Te louvamos pela vida do teu filho, irmão Alexandre, que é o instrumento em tuas mãos nesta noite. Que o Senhor esteja usando o teu filho para o louvor da tua glória e que toda a tua igreja aqui presente seja edificada na rocha. Em nome do Senhor Jesus, seja com os que também não puderam entrar. Que o Senhor esteja abençoando, restaurando e conduzindo a tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. É assim que nós lhe rogamos e já lhe agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, missionária Zélia. Nós vamos, antes de passar a palavra ao nosso irmão Alexandre Pascoal. Ele vai dar continuidade àquele estudo sobre as viagens missionárias de Paulo. A palavra ao Alexandre Pascoal. Deus abençoe. Amém. Amém. Queridos, uma boa noite a todos os irmãos. Saúde e paz da parte de Deus para cada um dos irmãos e família, bem como também para aqueles que estão ausentes por conta dessa situação toda. Eu creio que Deus levantou uma ferramenta como essa para que a gente possa expandir de forma natural também o evangelho e que também possa edificar os irmãos. Né? A internet Deus usa assim, para que haja um amadurecimento e um crescimento espiritual. Hoje, nesta noite, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o Concílio de Jerusalém, baseado em Atos capítulo 15, e vale aqui ressaltar que nós estamos dentro de uma série estudando sobre a vida de Paulo e também sobre as viagens missionárias de Paulo. Em cada local que Paulo chegava, ele implantava um ponto de pregação, uma família base, uma congregação, e ali se fundamentava como uma igreja local, em cada cidade que ele chegava. Então, Paulo também, podemos dizer que era apoiado pela igreja o tempo todo, tá bom? E óbvio que antes de Atos 15 tem também a primeira viagem missionária que nós citamos na aula anterior, que é composto de Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14, saindo então de Antioquia da Síria, vai diretamente para a ilha de Chipre, da ilha de Chipre ele vai para o porto de Atália e entra na cidade de Perge, prega o evangelho nessas regiões, vai para o interior, prega na Antioquia da Psídia, já na região da Galácia do Sul, aproximadamente. De lá ele chega na sinagoga e prega o evangelho para os gentios, se converte a alguns gentios e também se converte a alguns judeus, mas óbvio que Paulo sai dali, irmãos,
por assim dizer, corrido, porque muitos querem bater em Paulo, não aceitam a mensagem de Paulo, e Paulo é como se estivesse afrontando eles, falando do Cristo. No caso, quando eu digo eles, referindo-me aqui aos judeus. Então, Paulo vai para Icônio, de Icônio vai para Listra, de Listra vai para Derbe e faz o percurso voltando. Então, Paulo, no Atos 14, relata, no final de Atos 14, relata o que houve na primeira viagem para a sua igreja. Uma espécie de relatório das bênçãos que Deus tinha feito através dos seus lábios, da sua boca, da sua vida, junto com Barnabé. Paulo sempre tem essa preocupação de citar os seus colaboradores nessa obra missionária, o que é muito importante. Então, chegando no Atos capítulo 15, já para entrar na segunda viagem missionária, Paulo é interrompido por conta de um problema que estava acontecendo, irmãos, de alguns judaizantes convertidos à fé. Então, agora tende a tentar desmanchar o que Paulo estava fazendo, ou seja, pregando que o evangelho deveria ser recebido pela graça de Deus, mediante a fé. Isso para judeus e também para gentios. Então, esse grupo de judaizantes aparece no cenário e vai até a igreja base de Paulo, que era em Antioquia da Síria, e ali começa, então, uma espécie de disse-me-disse, de motinho, e eles agora querem colocar a salvação incrementando mais algumas coisas, que antes, ou que naturalmente é salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, esses judeus chegam e dizem, olha, salvação não é somente pela graça, não. Temos que acreditar em Jesus, mas vocês têm que ser circuncidados. E, diante disso, irmãos, o contexto nos ensina que eles eram pessoas fortes, assim, experientes na doutrina, dentro da lei mosaica e também respeitado dentro da comunidade judaica. Tanto é que Paulo tem que levar essa situação toda para o concílio de Jerusalém, juntamente com Barnabé. Tá? Então, a aula de hoje consiste nessa linha, nessa direção. Especificamente aqui, eu cito para os irmãos que a aula de hoje consiste em, eu vou mostrar um ponto de divergência, que é um problema, consiste na pauta desse problema e também consiste na discussão de Pedro, no discurso de Pedro, melhor dizendo, de Tiago e também dos apóstolos e dos presbíteros. E isso é o concílio. Isso é o concílio, é a reunião dos apóstolos e dos presbíteros para tomar alguma decisão, tá? Se você contextualizar isso para hoje, para o momento, o concílio é isso. É a reunião de pastores, junto com os presbíteros, para tomarem algumas decisões relativo, naturalmente, à Igreja de Deus. A Igreja de Deus. Então, vamos ler o texto, então, aqui, irmãos, de Atos, capítulo 15, em diante, tá? Até o versículo 6. Primeiro, Atos, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, diz assim: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos considerardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Veja que o problema já começa a aparecer no versículo número 1. Olha, apareceu lá uma turma de judeus, vinha da Judéia, e disse aos irmãos, olha, se vocês não se considerar, vocês não podem ter a salvação. Veja que o problema. Paulo pregava salvação pela graça. E os judaizantes diziam, não, só pela graça não, peraí. Graça mais alguma coisa. O versículo 2. Tendo Paulo, de Atos 15, tendo Paulo e Barnabé, tendo tido Paulo e Barnabé, pequena discussão e contenda contra eles aqui é referente, irmãos, àqueles judeus que vinham lá da Judéia afrontar os ensinos de Paulo. Tá? Então, resolveu-se que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, subiram para Jerusalém. Então, nota que eles não estavam em Jerusalém. Eles estavam em Antioquia da Síria. Paulo estava em Antioquia da Síria,
nesse momento que esses judaizantes apareceram nesse contexto. Então, houve ali uma tremenda discussão e Paulo diz, vamos levar essa situação toda aos apóstolos e aos presbíteros. Aos apóstolos e aos presbíteros, e vamos julgar essa questão. Então, eles subiram para Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, sobre aquela questão. Atos capítulo 15 e versículo 4, versículo 3 e versículo 4, ele nos informa assim, o escritor, Dr. Lucas. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Irmão, eu vou aqui notar uma observação que é importante nesse texto. Você veja que Paulo, mesmo enfrentando situações adversas por alguns dos seus opositores, Paulo anunciava, irmão, somente a graça de Deus. Anunciava somente a graça de Deus. Você veja que ele passava pelas cidades e confirmava a conversão daqueles gentios e dava graças a Deus daqueles irmãos. No versículo 4 do capítulo 15, nós encontramos assim no texto. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros, e lhe anunciavam quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Você veja que no versículo 3 e no versículo 4, aqui há um regozijo muito grande de Paulo em dizer as maravilhas que Deus tinha feito através deles diante da primeira viagem missionária no meio dos gentios, naturalmente que também no meio dos judeus. Porque um ponto que Paulo frisava, sempre que Paulo chegava numa cidade, era procurar uma sinagoga e ali pregar o evangelho. Pregar o evangelho desde o Gênesis até o último livro escrito da Bíblia, no caso, para os judeus, porque o judeu já era conhecedor da lei mosaica. Então, Paulo fazia era apresentar Cristo no Antigo Testamento para esses judeus. E alguns aceitavam a fé pela graça de Deus. E nós percebemos, irmãos, ainda que Paulo ele contava com alegria. Chegou em Jerusalém e teceu esse comentário. Olha, aqui no caso eu e Barnabé, presenciamos pela parte de Deus grandes maravilhas. Deus fez grandes maravilhas. Deus curou. Deus converteu pessoas. E nós instituímos congregações em cada cidade que passávamos. Veja, irmãos, esse era o argumento de Paulo. Paulo não subiu diretamente, irmãos, com um pesar de coração, por estar passando uma tribulação, de alguns irmãos estarem afrontando o seu apostolado. Esse texto aqui que nós estamos lendo é da meada do século I, ou seja, no ano aí 49, 50, depois de Cristo, da meada do século I. Veja que está entre a primeira viagem missionária e a segunda viagem missionária. E o texto segue, Atos 15, versículo 5. O texto segue. Dr. Lucas escreve, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo, era necessário circuncidá-los, para mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Note comigo, irmãos, que aqui o escritor tem a preocupação de tecer o detalhe em dizer que aqueles que vinham da Judéia até Antioquia da Síria, onde era composta a igreja base de Paulo, e ali eles queriam que os irmãos gentios fossem circuncidados, por conta que era um fator da lei de Moisés, e Paulo diz, não é necessário que esses irmãos sejam circuncidados. Então, note que aqui ele diz que esses irmãos eram da seita dos fariseus. Ele faz questão de dizer que era da seita dos fariseus, porque era uma seita forte na época, ou seja, no primeiro século, meados do primeiro século, ainda era uma seita forte. E ele cita aqui os fariseus em contraste aos saduceus, que os saduceus não aceitavam a ressurreição. Esses daqui aceitavam a ressurreição e eram aquelas pessoas, assim, por assim dizer, tão religiosas, beirando ao fanatismo. No versículo 6, ele lança à luz a pauta da discussão
do Concílio de Jerusalém. Então, notamos que o escritor Dr. Lucas diz assim: congregaram-se, pois, os apóstolos, os presbíteros, para considerar este assunto. Atos 15, versículo 5 e versículo 6. Então, você nota que aqui eles já se reuniram, os apóstolos e os presbíteros, para deliberar o assunto. O assunto gerou um bafafá muito grande na igreja de Antioquia e também nas regiões da Galácia, onde Paulo tinha instituído, ou seja, fundado as congregações, as igrejas iniciantes, e isso afetou de tal forma que foi necessário que Paulo levasse. Foi necessário que Paulo levasse. Era o ano aqui 50, 49, 50, da era do Nosso Senhor, do primeiro século, e o apostolado de Paulo aqui estava em xeque. Estava em xeque. E indo para Jerusalém, Paulo tinha um peso de autoridade perante os apóstolos. E óbvio que os apóstolos iriam apoiar Paulo e Barnabé, porque sabiam do bom trabalho que Paulo e Barnabé vinham desempenhando, tanto na Antioquia da Síria, que ficava aproximadamente quase 500 quilômetros de Jerusalém, bem como também em todas as regiões que Paulo saiu na sua primeira viagem missionária. Então, quando aqui se reuniram para decidir sobre essa questão, que foi colocada em Atos 15, versículo 1, por esses judaizantes, agora nós temos, irmãos, a nossa introdução. Isso foi apenas uma espécie de andamento para a gente entrar dentro da nossa introdução. E dentro da nossa introdução, irmãos, nós, por vezes, ouvimos a seguinte declaração. Eu penso que os pastores que aqui estão, e os presbíteros que também aqui estão, ou a missionária Zélia, ou algum irmão, já ouviu essa declaração por aí. Eu não quero ficar estudando a Bíblia, ou mesmo teologia. Eu só quero saber de Jesus. Olha, irmãos, veja, isso parece certo, mas aqui tem algo que está um pouco errado. Tem pessoas que acham que estudar a Bíblia não deve porque vai esfriar na fé, ou coisa parecida, não vai mais crer nas coisas espirituais, só que isso é um erro. E estudar teologia é a mesma coisa que você está estudando sobre as coisas de Deus. Então não tem nada de errado. Tá? Qualquer irmão ou qualquer pessoa que disser que não quer estudar a Bíblia... Só um segundo, pastor. Irmão, sim. Quando eu fui no seminário, pessoas cristãs disseram a mim desse jeito que você citou agora. Eu sei mesmo para você não esfriar, porque o seminário deixa de conhecer Jesus, só estudar essas coisas. Aí eu disse, que coisa? Não, depois você vai ver. Quando você estiver criado, você vai ver que eu não estou certo. Exatamente. Eu já ouvi muito isso. Olha, estudar a Bíblia, estudar teologia esfria o crente. Irmão, ao contrário, você está estudando sobre Deus, está se aproximando de Deus. Está se aproximando de Deus, então não tem nada de errado, Ao contrário, nós temos que estimular os irmãos a estudar a Bíblia mesmo, né, de forma devocional, de forma diária, de forma sequenciada, né, estudar sobre a teologia, sobre as grandezas de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre a providência divina, sobre a obra de Cristo, e aí vai sobre a obra do Espírito Santo. Nós temos que estudar, irmãos. Isso é necessário. E, irmãos, essa frase parece até um pouco piedosa, que a gente, não, vamos estudar, não, vamos ficar aqui somente com Jesus. Parece ser piedosa, mas expressa um equívoco por parte de quem pensa assim. Não se pode, nós não podemos pensar dessa maneira. Temos que pensar que estudar a Bíblia é algo de suma importância, de grande relevância, tanto para nós, como também para aqueles que vão ouvir a mensagem. Afinal, irmão, no trabalho missionário ou na igreja local, qual a importância de conhecer as doutrinas da Bíblia? Você percebe, irmãos? Então, existe aqui, qual a importância? Existe aqui algo nessa pergunta muito importante que daria aqui para a gente passar horas refletindo, fazendo reflexões e até dias, meses, porque há uma grande importância de conhecermos melhor
os fundamentos da fé cristã. Como é que eu vou pregar se eu não conheço os fundamentos da fé cristã? Entende? Como é que eu vou anunciar o evangelho para outras pessoas se eu não conhecer os fundamentos da fé cristã? E para tal, diz Imperato, é preciso ler o que a Bíblia está dizendo acerca de Jesus, acerca do evangelismo, dos seus atributos, né? Então, é importante demais, né? Então, como as doutrinas, a segunda pergunta, como as doutrinas bíblicas podem ajudar no anúncio do evangelho, ou seja, na evangelização. Na evangelização. Aqui na cidade eu tenho desmistificado, irmãos, porque algumas pessoas imaginam que os presbiterianos não evangelizam. Então eu tenho dito, não, ao contrário, nós somos os primeiros evangelizadores na nossa pátria brasileira. Inclusive, a Confissão de Fé de Guanabara é puramente reformada e chegou aqui quase no ano de 1500, irmãos. Então, nós temos aqui algo muito relevante de que as doutrinas bíblicas, elas ajudam, sim, a evangelizar de maneira correta. De maneira correta. Você pode evangelizar em massa, você pode evangelizar individual, mas também é importante você evangelizar já no seu início, tentando fazer discípulo. Você vai evangelizar uma pessoa, fala um pouco aqui, um pouco ali, e mais um pouco ali, e vai falando para ela de forma sequenciada, até ela atingir os fundamentos da fé cristã. Até ela atingir os fundamentos da fé cristã. O que é muito importante. Não só basta dizer Jesus te ama. Não só basta. E ao contrário, me parece que não é nem muito saudável você dizer dessa forma, Jesus te ama. Né? É importante apresentar para as pessoas as verdades da Bíblia para ela, a partir de quem é Deus, quem é o homem, quem é Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus pensa sobre a situação da humanidade. Então é muito importante. Então parece ser piedoso aquela frase anterior, mas é equivocado, irmãos, é muito equivocado. E é eficaz, sim, estudar a Bíblia. E é eficaz, sim, estudar sobre teologia. Tá bom? É muito eficaz para uma igreja crescer saudável. Pode crescer lentamente, porque parece ser assim mesmo. Mas cresce, irmãos, fundamentada nos fundamentos de Jesus Cristo. Ela cresce fundamentada nos fundamentos de Jesus Cristo. E é sobre esses assuntos, irmãos, que o Concílio de Jerusalém vem tratando. É de um problema teológico na área da doutrina, do ensino acerca da salvação. Dentro da teologia, nós chamaríamos de soteriologia. A salvação em Cristo. Jesus somente pelos méritos de Cristo. Mas os judaizantes diziam, não, somente Jesus não, tá pouco. Vamos colocar aí que vocês precisam circuncidar-se. Circuncidar-se também. Vocês precisam disso. Olha só, vocês precisam disso. E tanto, irmãos, foi algo tão sério que Paulo teve que resistir Pedro em uma certa ocasião. E o texto sagrado de Gálatas, nós vamos ver posteriormente, logo mais, diz que Paulo resistiu Pedro face a face. Face a face, porque quando Pedro estava em Antioquia da Síria, junto com os gentios, então ele se comportava ali, se enturmava, se comportava como gentios, se enturmando naquela fé, naquela irmandade boa, naquela unidade em torno de Cristo boa, mas quando chegou o grupo dos judaizantes, Pedro mudou totalmente. E o texto sagrado vai mais além, e Barnabé foi persuadido. Nós vamos ver isso daqui a pouco, que Barnabé foi persuadido. E Paulo recrimina essa situação de Pedro e diz, Pedro, isso não está certo. Isso não está certo. Isso não está certo. Então, note, irmãos, que Atos 15 fala de um momento importante na história da igreja. Não podemos descartar. Trata de assuntos teológicos e que estavam interferindo no trabalho missionário e tendo impacto, irmão, muito forte na doutrina da salvação. Na doutrina da salvação. E esse concílio foi decisivo para dizer, olha, o judaísmo é diferente do cristianismo. Não podemos estar perturbando os nossos irmãos gentios. Nós recomendaremos isso, isso e isso, que logo mais para frente nós veremos.
Esse contexto de Atos, irmãos, ou esse texto de Atos 15, mostra que o estudo e debates doutrinários, eles são importantes, desde que o objetivo deles seja em prol do reino. E aqui eu quero abrir parênteses, irmãos, para dizer para os irmãos que nós não devemos nos envolver em confrontos aleatórios, e principalmente na internet, irmãos, principalmente aonde fica aqueles teólogos formados, por assim dizer, em casa, de todo jeito, e que eles não têm a experiência de vivência na igreja. Muitos deles são até desigrejados. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Nós estamos falando aqui, irmãos, da questão do debate doutrinário sério, sólido, né, importante para a igreja de Deus, importante para a apologética, para a defesa da fé cristã, conforme apresentou tanto os apóstolos de Jesus Cristo, como também os presbíteros nessa ocasião. Então, nós aqui já objetivamos que as questões de debates doutrinários são importantes para o reino de Deus, desde que seja relativo para o benefício do reino de Deus. Questões loucas, irmãos, a Bíblia diz que ao servo de Deus não convém contender. Isso está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 26. Então, nós devemos ter cuidado com debates que não levam a lugar algum, irmão. Tem coisa que tem que ser evitado, tem que ser evitado. Nesse contexto aqui, não dava para ser evitado. Tem que ser incisivo e partir para a objetividade de dizer: salvos pela graça em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo somente. E era isso que Paulo estava objetivando nas suas mensagens, sendo incisivo nas suas mensagens. E Paulo leva a turma todinha, junto com o Barnabé, lá para Jerusalém, para realizar esse debate, essa decisão, que nós vamos ver logo mais também. Então, irmãos, o contexto. Vamos entrar aqui dentro desse contexto. Já estamos no contexto, mas vamos nos aprofundar agora um pouco, ainda dentro deste contexto do concílio de Jerusalém. O envio de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Você nota que a primeira viagem missionária foi em Atos, capítulo 13 e capítulo 14, conforme eu citei já anteriormente. Muitos desses gentios, nessa ocasião, recebem o evangelho nas regiões da Galácia. E aqui, Galácia do Sul. Eu estou me posicionando dizendo que ali era a Galácia do Sul, porque, na verdade, as Bíblias de estudo mostram geralmente a Galácia do Sul. Mas também existe a posição que afirma ser a Galácia do Norte, andando por outra linha, tá bom? Então eu vou aqui andar pela linha que sendo a Galácia do Sul, porque Paulo faz o trajeto da Antioquia da Psídia, de Incônio, Listra e Derbe, e ali fundamenta igrejas. Se você ler Gálatas capítulo 1, versículo 2, Paulo escreve as igrejas que estão na Galácia, ou na região da Galácia. Notadamente, é um conjunto de igrejas, não é só uma igreja. Quando você vê o livro dos Gálatas ali, não é escrito somente para uma só igreja, mas para um conjunto de igrejas, né, que está em uma dada região. Então, irmão, nesse momento aqui, nesse segundo momento, no momento beira aqui, alguns indivíduos descem da Judeia e começam a ensinar aos gentios convertidos, tanto em Antioquia, na Síria, como provavelmente na região da Galácia, dizendo que a salvação dependia da circuncisão. Dependia da circuncisão. Alegando ser o ensino de Moisés. Registrado isso daqui em Atos 15, versículo 1, e Gálatas, capítulo 2, versículo 11. E ele continua aqui, irmãos, desse contexto, nós podemos olhar minuciosamente Atos 15 e Gálatas 2, e aqui nós temos um quadro mais amplo, mais firme dessa história, desse momento. Esses falsos líderes da seita dos fariseus, né, por assim dizer, mais fanáticos, desceram para a Judéia e provavelmente para outras regiões, e eles pareciam importantes. Importantes porque Paulo não foi... não resolveu ali aquela situação. E olha que Paulo já era respeitado, mas não resolveu aquela situação. Ao ponto, irmãos, esses líderes de influenciar Pedro e também de influenciar Barnabé. Quando você lê o texto
de Gálatas, ali você pode ler ele várias vezes, você vai ver isso claramente lá, o texto de Gálatas 11 e até o 16, você vai ver, irmãos, que ali põe em xeque, naturalmente, a doutrina da salvação, e ela estava sendo ameaçada. A doutrina da salvação estava sendo ameaçada. Irmãos, esse grupo causou problema. Quando Paulo escreve, depois do concílio, que Paulo escreve para as igrejas da Galácia, irmãos, Paulo diz, mas rapaz, tão depressa, vocês já estão se desviando do caminho? Tão depressa assim? Tão depressa? Veja que foi algo, irmãos, muito rápido, foi algo sério, muito sério mesmo. E aqui, irmãos, eu já começo citando Gálatas 2, versículo 11, que diz assim, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Eu vou só abrir aspas aqui para dizer que se os irmãos quiserem comentar, interagir, tem problema não, tá, irmão? Pode ficar à vontade. Então perceba que nesse texto aqui, irmãos, o Pedro já estava sendo, por assim dizer, agindo diferente. Paulo diz que a atitude dele era totalmente condenada, desnecessária, tá? Então o versículo 12, ainda de Gálatas 2, diz assim, note comigo, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-os dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Você veja que parece que esse grupo que veio até Antioquia veio, de fato, com muita força e queria, irmão, de toda forma, convencer aqueles gentios, provavelmente alguns novos convertidos, e estava causando, irmãos, desavença da igreja de Deus. E Pedro, já um líder respeitado, sólido, parece que estava tendencioso, irmãos, parece para o outro lado. Só que eles chegaram mentindo, irmãos, essa turma dos judaizantes chegaram mentindo, dizendo que vinham da parte de Tiago, que também era um dos pilares da igreja de Jerusalém. Tiago aqui é referente ao meu irmão de Jesus, ao meu irmão de Jesus. Então, esses judeus aqui vinham dizendo que vinham da parte de Tiago, da igreja de Jerusalém, ou seja, com o aval da igreja de Jerusalém. Irmãos, eles vinham mentindo. Eles vinham mentindo descaradamente. É isso que os falsos mestres fazem. Mente descaradamente, irmãos. Mente descaradamente. Então, note comigo, irmãos, uma observação aqui, que isso está registrado. Eu citei aqui o versículo 12 de Gálatas 2, citando aqui, nesse contexto, que eles vinham por parte de Tiago, eles estavam mentindo, porque o texto de Atos 15, 24, diz que eles não tinham, e o próprio Tiago diz isso. O Tiago é o moderador da reunião, do concílio, e ele diz, lá no texto de Atos 15, 24, eles não têm autoridade para falar. Eles não têm autoridade. Não foi dada autoridade a ele para falar sobre essa questão. Veja, irmãos, lá o Tiago desmentiu totalmente. Então eles chegaram mentindo a esses irmãos. Chegaram distorcendo. E não é assim que acontece nos dias atuais, irmãos. Parece que um determinado ensino é verdadeiro, mas por trás, né, subliminarmente, tem algo que não está batendo com toda a escritura, irmão. Não está batendo com toda a escritura. Parece que está faltando ali, ou está sendo ali, está tendo uma lacuna nesse meio, quando o ensino ele é torto. Quando o ensino ele é completo, correto, ele vai se encaixando. Então, note que ele continua no texto de Gálatas dizendo, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Irmãos, perceba, Barnabé era um cara extremamente experiente, mais velho do que Paulo, né? Líder da igreja, de uma das maiores igrejas, que era a igreja de Antioquia da Síria. Nós já vimos isso em aulas anteriores, e também um líder respeitado, que era o Barnabé, chamado também de filho da consolação. Se deixou levar pela essa turma dos judaizantes. Se a gente não estuda, conforme eu disse no início, irmãos, logo na abertura, a gente troca Jesus por Genésio, e tem que ter cuidado.
Por isso a importância de ser incisivo na leitura da Bíblia, periciando todas as partes, no estudo, pedindo orientação a pessoas mais experientes, né, da igreja, experiências que eu digo no estudo, na leitura, na devoção. Muito importante. Então veja, irmãos, que no versículo 14 ele diz assim: quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro. Irmãos, isso é muito sério. Olha o que Paulo está dizendo aí. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Ele está falando aqui, irmãos, uma pergunta aqui, você vê interrogação aí, ele está fazendo uma pergunta aqui, mas o bojo central aqui é aquela questão que os irmãos tinham que ser circuncidados. Então ele continua citando o texto: nós judeus de nascimento e não gentios pecadores. E aí, irmãos, ele vai ser agora mais firme ainda, apologeticamente, ou seja, defendendo a verdade central do Evangelho, que é a doutrina da salvação em Cristo Jesus. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Assim nós também cremos em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Obviamente que ele está aqui querendo mostrar que essa prática da lei é referente àqueles 613 mandamentos que está contido em todo o centro do ensinamento da lei mosaica. Então, irmãos, todo mundo agora é convocado. Paulo diz: vamos todo mundo para Jerusalém. Vamos todo mundo para Jerusalém, vamos resolver isso com os apóstolos e com os presbíteros. Essa situação aqui. Chega. Não dá. Não dá essa situação aqui. O evangelho não pode ser ferido com esse ensino errado por parte de vocês. Porque Pedro, vocês perceberam que Pedro acabou tendo uma espécie de diferença ali. Paulo começa a resistir. Ele, quando chega em Jerusalém, irmãos, Pedro muda, porque o Espírito Santo, obviamente, o convence de que Paulo estava certo. E que Pedro também tem lembrança de que foi em Atos 10, conduzido pelo poder do Espírito, a falar para Cornélio, que era o centurião da corte italiana. Os irmãos lembram disso. E para toda a sua casa. E aí, irmãos, Pedro é convocado no concílio a dar o seu parecer, a dar o seu entendimento acerca dessa questão. E aí você encontra isso em Atos 15, versículo 6 a versículo 11, que eu considero que os irmãos devem ler também aí em casa posteriormente. Então, Pedro, irmãos, foi o primeiro a dar testemunho sobre a experiência com os gentios, como prova da salvação deles. Deles aqui referindo-se aos gentios. Ele usou aqui 3 argumentos precisos, ou principais. Primeiro, mencionou que foi o próprio Deus quem escolheu para ir aos gentios. Ele cita isso em Atos 15, versículo 7, que foi o próprio Deus que conduz Pedro para ir diante dos gentios também. E você também vê isso em Atos 10, versículo 11, e complementa em Atos 11, versículo 15 a 17. Você vai ver lá a história, então, da ida de Pedro à casa de Cornélio, aquele centurião que era muito devoto. E ali o Espírito Santo toma a casa e eles ficam cheios do Espírito Santo naquela ocasião, como também em Atos 2, como também em Atos 8. O segundo argumento, irmão, de Pedro, ele diz que Deus aceitou aqueles homens concedendo o Espírito. Note, ele cita isso em Atos 15, versículo 8. E ele ainda continua dizendo que os gentios receberam da mesma maneira que eles. Em Atos 2, 8, 10 e 11. Mostrando a igualdade entre eles, que Deus não faz acepção de pessoas. Ali é no contexto da salvação. Deus está querendo salvar os gentios também. Então é Deus quem conhece o coração, e não o homem. E não o homem. Por isso ele pode dar a resposta definitiva,
definitiva. Tomando como base aqui Atos 13, 43 e Atos 11, 14, nesse sentido. O testemunho de Paulo, o parecer de Pedro, continua, irmãos, continua, porque ele usa esses três argumentos, e no terceiro argumento, Pedro diz que Deus também os purificou por meio da fé. Purificou por meio da fé. Então, o Pai, Deus Pai, não fez distinção entre circuncisos e incircuncisos. Com isso, Pedro mostrou que houve salvação, sim, para aqueles irmãos que eram gentios. Você veja que agora Pedro mudou o discurso dele. Quando estava lá em Antioquia da Síria, parece que Pedro teve uma certa resistência na pressão, e agora ele ficou do lado de Paulo, confirmando realmente que o testemunho era verdadeiro, porque também aconteceu com ele. Ele foi pregar para gentios, embora que ele era da circuncisão, ou seja, pregando para os judeus, e Paulo para os gentios. Então, irmãos, a conclusão para o pensamento argumentativo de Pedro, que segue aqui em duas partes, cito o seguinte: em primeiro lugar, lembrar que nem os judeus conseguiram suportar o jugo da lei. Então não poderia se colocar salvação mais alguma coisa. Há muitas seitas hoje, irmãos, que colocam alguns pilares, dizendo o seguinte argumento: você guarda os 10 mandamentos? O cristão vai dizer, sim, claro que guardo. Aí ele, implicitamente, acendendo a luz, diz, e o sábado você guarda? Aí você vai dizer, não, o sábado não, porque está na lei. Aí ele vai dizer, e não está nos 10 mandamentos? Você percebe, irmãos? Que são os adventistas do 7º dia. É bom os irmãos terem cuidado, porque eles andam, irmãos, subliminarmente, com uma palavra bem doce, na casa de alguns irmãos, né? Na casa de alguns crentes, isso de forma geral, tá? De forma geral, isso é um trabalho que eles fazem mesmo, de forma geral, inclusive vão até em igreja vender livros, tomando como ensinamento os próprios livros e ensinamentos deles, tá? Então, isso é muito cauteloso. O nome dessa seita se chama Os Adventistas do 7º dia. Então, o segundo irmão, a segunda conclusão dentro da proposição do pensamento de Pedro é a seguinte, que ele lembrou que eles não foram salvos pela observância de lei, mas pela graça de Jesus Cristo. Graça de Jesus Cristo. Favor imerecido. Dado. Quando você pensa em graça, irmãos, é porque antes você estava debaixo de uma condenação, de uma ira. Então, houve graça, houve Cristo neste meio. Dizer que a observância da lei é necessária para a salvação, irmãos, é ir contra o próprio Deus e anula a graça que há em Cristo, que há na cruz do próprio Cristo. Não se pode e nem se deve. Então agora, Pedro foi descartado pelo concílio e agora chama Paulo. Lembra? Pedro é um grande pilar. É um grande pilar apostólico. E Paulo, irmãos, estava se fundamentando. Né? Foi chamado pelo próprio Deus, os irmãos sabem, o Cristo ressurreto e glorificado, apareceu para Paulo em Damasco, no caminho de Damasco. Os irmãos sabem bem disso aqui, que a gente cita, e os pastores aqui presentes também citam isso. Então, nesse contexto aqui, Paulo não cita muita coisa, não. Aliás, Paulo não fala muita coisa, não. Ele cita apenas Atos 15, Lucas e o versículo 12, dentro do argumento de Paulo. Agora, o argumento de Paulo está implícito toda a viagem, ou toda a primeira viagem missionária. Vou citar para os irmãos, na transparência. Paulo e Barnabé receberam a oportunidade de relatar como Deus estava agindo no meio dos judeus. Aliás, no meio dos gentios. E também no meio dos judeus, porque muitos judeus, de fato, se converteram nessas regiões. Desde Chipre, né? Desde Chipre, passando por Pérgamo, Panfilha e Antioquia da Psídia, e Icônio, Derbe. Paulo aqui, irmãos, relatou os feitos do Senhor na vida dos gentios, em cada região que passava. Paulo foi convocado, então, para prestar relatório. Então, o testemunho deles, irmãos, provava, no caso de Paulo e de Barnabé, e também o testemunho anterior, que foi o testemunho de Pedro. Pedro foi o primeiro que foi chamado para argumentar.
provava que a salvação já tinha chegado também para os gentios. Não era por obra, mas sim pela graça unicamente de Cristo. Vale aqui lembrar para os irmãos que Paulo ainda não tinha a mesma aceitação que os apóstolos por parte dos judaizantes. Por isso que sua participação no concílio foi mais para relatar o fato de Deus que estava fazendo na vida dos gentios. Então, essa foi a participação de Paulo. Aí entra, irmãos, a decisão do concílio. Houve-se primeiro Pedro, depois houve-se Paulo e Barnabé, com o seu histórico, com o que Deus fez por eles na implantação de igrejas nas regiões, e agora entra, então, a decisão do concílio, em Atos 15, versículo 13 a 21. Então, o líder da igreja de Jerusalém, irmãos, e moderador dessa assembleia, conduziu o debate até o final. E o nome dele é Tiago. E esse Tiago, ele faz as considerações. E aqui ele cita Amós, o profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 e versículo 12, que profetizou a inclusão dos gentios no meio do povo de Deus. O que o Tiago aqui, irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, estava complementando era que, olha, as profecias apontam que os gentios também receberão essa graça, essa dádiva da salvação por meio de Jesus. E confirma que não se trata de algo novo, mas prometido no Antigo Testamento. Então, o que ele está querendo mostrar aqui para a gente, irmãos, era que aqueles judaizantes estavam interpretando errado. E aqui, irmãos, entra em xeque a questão de não estudar, mais uma vez. A questão de não saber, mais uma vez. Percebe, irmãos? A questão de não saber. A questão de não saber acaba que interpretando errado. Então, irmãos, Tiago nos chama a atenção aqui, irmãos, dentro da afirmação. Essa afirmação aqui foi decisiva. A decisão aqui foi tomada não por Tiago, mas sim pelos apóstolos e pelos presbíteros. E aí isso a gente consegue ver no texto muito claro, em Atos 15, versículo 23, versículo 25, versículo 27, versículo 29, Atos 16 e versículo 4. Além disso, os gentios não deveriam ser perturbados ou oprimidos, impondo a lei mosaica. Isso está no versículo 25 do texto. E as recomendações do concílio, irmãos, foram as seguintes. Depois de ouvir Paulo, depois de ouvir Pedro, depois do moderador falar, a decisão do concílio foi o seguinte. Primeiro, os gentios deveriam se abster da contaminação dos ídolos. Segundo, das relações sexuais ilícitas, conforme Levítico 18. E ainda, terceiro, da carne de animais sufocadas e de sangue, conforme Levítico 17, 13 e 14. Então, essas aqui foram as recomendações. Me parece que aqui temos 4 recomendações, temos 3 itens, mas o I aqui é o verbo de ligação do sangue, então nós temos 4 recomendações. Se você quiser que tenha 3, vai ter 3 aí, mas eu percebo que tem 4 recomendações, porque aí o I é o verbo de ligação do sangue. Então, nesse sentido, irmãos, as recomendações do concílio de Jerusalém foram essas daqui. Não precisava que aqueles irmãos passassem por esse período ou por esse processo de cirurgia da circuncisão, que era o corte do excesso no prepúcio, do excesso de por assim dizer, no couro do prepúcio. E a decisão, irmãos, tinha que ser publicada. Já tinha a decisão, agora ela tem que ser publicada. E essa publicação, irmãos, objetivava em orientar as igrejas, em doutrinar as igrejas sobre o assunto da salvação em Cristo. E o concílio, irmão, decidiu escrever cartas para todas as igrejas. O concílio resolveu escrever carta para todas as igrejas e colocar aquelas recomendações para aqueles irmãos, tanto em Antioquia da Síria, como para os irmãos de outras regiões. E o que é interessante, irmãos, que o próprio concílio
não deu a Paulo e a Barnabé para levar. Chamou 2 irmãos, um judeu por nome de Judas e um helenista por nome de Silas, que na segunda viagem missionária, nós vamos perceber que quando Paulo chama os irmãos para saírem na segunda viagem missionária, ele não quer aceitar que Marcos, ou João Marcos, o primo de Barnabé, vá com eles. Aí o Silas fica em Antioquia da Síria e vai na viagem missionária. E Barnabé vai com o seu primo para a ilha de Chipre, fundamentar a igreja lá, porque lá já tinha famílias já salvas em Cristo, pela graça de Deus, da primeira viagem missionária. Dentre elas, você encontra o procônsul por nome de Sérgio Paulos. Sérgio Paulos e a sua família. Então, os irmãos Judas e Silas fortalecem, já chegam, então, em Antioquia e fortalecem os demais irmãos na fé, contando tudo o que aconteceu nesse concílio, e que o debate travado declinou para o lado certo, que era não circuncidar os irmãos. Os irmãos deveriam ficar felizes, alegres, porque realmente a salvação era pela graça, mediante a fé em Cristo, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. E Lucas narra isso, irmãos, que na igreja havia firmeza doutrinária e unidade. Firmeza doutrinária e unidade. A decisão apostólica, junto com os presbíteros, mostrou a decisão certa, uma firmeza doutrinária e também uma unidade em torno de Cristo, das verdades de Cristo. E aqui, irmãos, eu caminho para o fim, dizendo que Atos 15 nos ensina que a doutrina da salvação em Cristo não precisa de complemento algum. Devemos lutar pelo ensino da Bíblia, dos fundamentos da fé cristã para os novos convertidos e até para aqueles que ainda já não são mais novos convertidos, mas que estão no processo ainda de crescimento e maturidade. E aí, irmãos, temos aqui algumas aplicações, e essa aplicação aqui eu sou bem direto, por conta do tempo, e eu digo assim dentro dessa aplicação: tenhamos cuidado com os falsos ensinos. Se queremos ensinar as Escrituras, precisamos aprender primeiro. Se queremos evangelizar, precisamos aprender primeiro. Não podemos ensinar sem saber, irmãos. Vai ensinar o quê? Nada. Como é que eu vou evangelizar se eu não sei, irmãos? Então eu cito aqui Efésios 2:8, que deixa claro que a salvação é em Cristo e é pela graça, mediante a fé, irmãos. E aqui eu concluo com essa aplicação, dizendo que nós devemos ter cuidado com os falsos ensinos. Na época de Paulo, a doutrina da salvação foi posta em xeque e o concílio foi decisivo na tomada de decisão, junto com os presbíteros. Nós também devemos ser incisivos contra os ensinos tortos que permeiam de perto os nossos irmãos na fé. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. A palavra está com quem é de direito, o presbítero Jorge, caso ele esteja aqui. Jorge, é com o senhor. Ou com o pastor Saul, se estiver aqui também. Pastor Davi. Irmãos, que a graça e a paz estejam com todos. Eu estava aqui quietinho, né? Mas Pascoal parece que viu ali. Eu vi sim. Muito bem, queridos. Então, como o Jorge não está, eu acho que caiu a conexão de Jorge. Nós tivemos aí um belo estudo, não é? Que muito contribui para o nosso conhecimento. Agradecemos ao nosso irmão Pascoal pela sua dedicação, pela sua disposição em estar aqui conosco. E nós vamos encerrar esse momento com uma oração, irmãos. Lembrando aos irmãos que precisamos ter muito cuidado, porque há uma onda de Covid aí muito grande. Várias pessoas da nossa igreja estão acometidas e esse número certamente é bem maior do que a gente sabe. Então, é importante que a gente esteja mantendo todo o cuidado possível para que a gente não venha
a contrair. Aqui em casa nós saímos de férias e na primeira semana já alguns contraíram o vírus e graças a Deus já estão tratados, estão bons. Tenho acompanhado os irmãos e todos os que estão acometidos de Covid também estão bem, recuperando-se bem. E graças a Deus, irmãos, que a vacina parece que está sendo eficaz, pelo menos para minorar os resultados daqueles que são acometidos. Então vamos orar. Não sei se Jorge voltou. Não conseguiu voltar. Nós vamos orar encerrando esse momento, agradecendo a presença de todos os irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecemos por estes momentos que tu nos permitiste aqui conhecer a tua palavra. Abençoa os teus servos, de modo especial te agradecemos pelo nosso irmão Pascoal, que se prontificou e tem trazido e compartilhado conosco a tua palavra. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Abençoe a todos também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Obrigado pelas orações. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor.